Na última sexta-feira nós tivemos aqui em Itiquira um evento acontecendo no Complexo Turístico da Beira-Rio com a participação de alunos do Ministério Público, da Justiça, Secretaria de Meio Ambiente do município de Itiquira, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, onde aconteceram algumas palestras, distribuição de mudas e, é claro, um evento de conscientização para os nossos jovens a respeito do meio ambiente. E, é claro, preparando também essa nossa juventude para que nós tenhamos um planeta muito melhor. Tivemos conversando com o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente do município de Itiquira, Paulo Cavalcante, falando para a gente a respeito deste evento e várias outras atividades e também acontecimentos aqui em Itiquira relacionados ao meio ambiente e ao programa Pro Pantanal. Nós tivemos alguns eventos, na verdade, durante a semana passada, né? Começamos pelas escolas, a Escola de Ouro Branco fez uma caminhada pelo meio ambiente, a Escola do Mineirinho também recebeu algumas mudas para fazer alguns plantios de árvores, né? E aqui nós fizemos um evento para lançar oficialmente o mês do meio ambiente, né? Tem o tema Uma Só Terra, nunca se falou tanto em meio ambiente, em sustentabilidade. E ali a gente juntou alunos do 9º ano da escola municipal. Tivemos a presença da juíza da comarca, tivemos a presença do Ministério Público, a presença do Poder Legislativo, os agentes ambientais, professores. Foi um bate-papo muito interessante para falar da importância desse tema. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de vida, é uma coisa muito ampla, né? Está falando da qualidade mundial, nós não podemos pensar só onde a gente vive mais, porque todos esses contextos afetam a questão global, né? Fizemos a doação de 100 mudas para os alunos, para reforçar a importância do plantio de árvores, da recuperação, né, das florestas nativas. E lançamos, em parceria com o Ministério Público, na verdade o Ministério Público lançou um projeto para as escolas aí, que vai oferecer algumas premiações interessantes. Esse projeto ainda está sendo definido. Consiste basicamente em um concurso cultural para falar de sustentabilidade, o uso de um aplicativo que identifica espécies da natureza, tanto quanto plantas e animais, e vai haver algumas premiações bem interessantes para os alunos que participarem. Dentro da questão mundial, da globalização, Paulo, que você falava, nós temos o prefeito participando, o Fabiano está na Europa hoje participando de um congresso que trata da destinação aí para resíduos sólidos, né? Algo que o município está passando por um processo, tem que dar essa destinação, por lei já tem que fazer isso, já tinha que estar fazendo há muito tempo, e agora, nessa parceria também com o Ministério Público, tem que dar uma destinação específica para essa situação, né? Certo, o gestor tá com uma missão com vários outros prefeitos do estado de Mato Grosso, né? Uma feira mundial que fala do tema, fala de outros temas também, mas principalmente desse, né? Resíduos sólidos, reciclagem, o que está acontecendo no mundo hoje com relação a isso, é uma coisa muito atual e importante, né? Tanto é que vários outros gestores do Mato Grosso estão também, tem prefeito de Colíder, prefeita de Cáceres também está nessa missão, é um projeto meio que global assim, envolvendo o estado. E aqui nós estamos trabalhando dentro do cronograma do plano de resíduos sólidos municipal. Realizamos na semana passada a primeira coleta de logística reversa de pneus inservíveis do município, nas borracharias, pneu da cidade. Estamos emitindo a documentação correta já para fazer parte do SINIR, que é o sistema que integra o meio ambiente no tocante a resíduos sólidos, para colocar o município de Itiquira no mapa desse plano do SINIR, que até então estava desatualizado. Nós estamos atualizando isso, atualizando essas questões de coleta seletiva, de logística reversa, até chegar no padrão da gente implantar o transbordo e a reciclagem aqui. Acredito que nessas próximas semanas eu vou ter uma reunião muito importante com o diretor do aterro sanitário de Rondonópolis, que provavelmente será um dos recebedores aí dos nossos resíduos, né? Para a gente tratar do assunto, já começar a falar disso. E posteriormente, conforme nós vamos implantando esses outros sistemas de logística reversa aqui no município, a gente dá sequência no que está no plano. Paulo, você falou da questão desse recolhimento dos pneus. Nós temos, aqui em Itiquira já está se tornando algo comum, que é a utilização desses pneus na jardinagem. A questão do meio ambiente, essa orientação pode ser usado desde que se tome alguns cuidados? Como é que o meio ambiente do município vê o uso desses pneus, a reutilização desses pneus na jardinagem? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem uns munícipes perguntando sobre isso já, né?
há poucos dias um proprietário de um produtor rural me perguntou se ele podia usar isso para fazer a contenção de erosão na propriedade. Pode. O que não se pode fazer, e aí não precisa entender muito de lei para ter esse senso, né? Jogar esse material numa nascente, deixar isso de qualquer jeito aí na natureza. Mas fazer o reaproveitamento é um uso consciente, é uma maneira também de reciclar, né? Existe a reciclagem e existe o reaproveitamento, o reuso. Então usar esse pneu para conter erosão, para jardinagem, para fazer cadeira, para fabricar móveis, para cama de cachorro, que a gente já viu vários tipos de reuso aí de pneu. Isso é um reaproveitamento inteligente. E se as pessoas tiverem dúvida, pode procurar a gente na Secretaria de Meio Ambiente, procurar os agentes ambientais no viveiro, tem os telefones aí na mídia social. Pode entrar em contato com a gente, que é uma ideia, inclusive, ótima. A gente reaproveitar, os outros países já têm feito isso com maestria e está na hora do Brasil acordar para isso, né, Josemar? O plástico está tomando conta aí dos nossos mares, do nosso Pantanal. Nós já estamos atrasados para cuidar disso aí. Prestar muita atenção, principalmente na jardinagem, né? A questão do acúmulo de água, né? Porque nós temos uma coisa, o pneu ele pode acumular água e, consequentemente, vira dengue. Então, fazer um furo, uma maneira que também escoe, né? Exatamente, esse reaproveitamento tem que ter um senso de cuidado com isso. Até porque a gente, às vezes, tem um hábito de achar que o poder público precisa resolver tudo, mas o próprio morador precisa cuidar da própria saúde, né? Nós temos aí todo ano um pico de dengue e muito disso é culpa nossa, de deixar nosso próprio resíduo de maneira inadequada para que gere essa doença. Então, para boas práticas de cuidado, de entrega desse resíduo, por enquanto para ele ser coletado pela prefeitura, ou do reuso das garrafas, enfim, essa ótica de não permitir o acúmulo de água é importante para a própria saúde da própria comunidade. Paulo, nós estamos tendo algumas placas que estão sendo distribuídas, colocadas na cidade, tanto aqui quanto em Ouro Branco do Sul. Vem com a logomarca da Secretaria de Agricultura, porque elas foram confeccionadas enquanto a sua pasta não era uma secretaria, era um adjunto. Hoje é uma secretaria, mas isso não vem ao caso. A questão aqui essas placas orientativas com relação à queimada urbana. A queimada urbana, só para a gente citar, ela é crime em qualquer época do ano, né? Ela simplesmente não existe. Na verdade é muito importante falar disso, porque a legislação é muito clara. As queimadas, tanto na zona rural do Mato Grosso quanto na zona urbana, é crime, né? Está previsto na Lei 9.605, no artigo 54. O que acontece? Algumas pessoas comentam assim, existe um período de risco. O período de risco é o ano inteiro. Existem situações esporádicas em alguns estados que algumas pessoas conseguem uma licença de queima controlada na zona rural. Mas isso é em casos específicos. Ou seja, é proibido realizar queimadas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E a ideia de nós falarmos disso não é só porque falar da lei, porque a pessoa vai ser punida com isso. É porque ela precisa cuidar da própria saúde. Nós acabamos de sair de uma pandemia, onde a maioria de nós tem uma sequela da doença, do Covid principalmente, mas as outras doenças respiratórias existem, estão aí, né? A gente está tendo pouca incidência de queimada urbana, mas a fiscalização está atuante, está recebendo denúncia, está visitando as casas, conversando, está tendo uma compreensão da população, isso é bacana, mas pedir aos moradores. Essa queima no quintal, ela traz doença para você mesmo, para os seus filhos, para os seus vizinhos, ou seja, só traz prejuízo. Paulo, mas o que se deve fazer então com as folhas, com os restos vegetais? Se você reaproveitar isso, se você enterrar isso no seu quintal, você está gerando matéria orgânica para você enriquecer o teu solo. Então não há motivo para colocar fogo, né? E a lei fala que isso é crime de poluição, sujeito a penalidade inclusive de reclusão. Nós temos um surto, não aqui em Itiquira, mas no Brasil inteiro, um surto de doenças respiratórias, principalmente em crianças e pessoas mais idosas. Tanto é que vários estados do Brasil hoje não têm vaga em UTI para criança por causa desse surto de doenças respiratórias. E uma das consequências é a fumaça. É esse o cuidado que a gente deve ter, porque aquilo que a gente... Quando a gente fala de descarte, quando a gente fala de resíduo, quando a gente fala de queimada, nós estamos falando do nosso próprio bem-estar, né? O poder público é uma das entidades que fala que deve ajudar a cuidar disso, mas o principal ente que tem que cuidar disso é a própria população, porque antes da gente ser servidor, a gente é cidadão. Então, se a nossa população tiver consciência e entender que colocar fogo,
Se eu não me prejudicar, eu vou estar prejudicando o vizinho, então eu estou causando um mal-estar. Eu estou causando até inclusive uma doença. Tem pessoas com problema de bronquite, tem a sequela do Covid que ficou em muita gente, né? Então não traz benefício nenhum realizar as queimadas. Assim como não traz benefício nenhum, Josemar, fazer o descarte do nosso próprio resíduo nas entradas de zona rural, igual a gente tem alguns pontos aqui. Porque eu estou tirando esse problema da minha casa, do meu quintal, mas eu estou colocando esse problema talvez numa nascente de uma água que eu mesmo vou beber. Ou eu vou deixar de beber essa água no futuro. Então eu não estou levando o meu problema para outro lugar. Eu estou ocasionando um problema para mim, para os meus filhos e para os meus netos futuramente. Então essa consciência na nossa comunidade nós precisamos ter, porque é uma comunidade pequena, organizada e tem como a gente viver cada vez melhor, com uma qualidade de vida melhor. Com relação à punição, Paulo, está na parte orientativa, caso aconteça, ou a secretaria já vai começar a atuar, já vai começar a multar, vai colocar em prática a questão já de mexer no bolso de quem queimar? Como é que vai funcionar essa parte punitiva? É interessante falar disso porque assim, a nossa intenção não é notificar ninguém para o cara receber multa, para o cidadão receber uma multa. A nossa intenção é orientar, talvez até notificar de uma maneira formal, para que a pessoa que seja reincidente entenda que ela não pode fazer. Porém, o morador pode se sentir lesado com isso, o cidadão pode se sentir lesado com essa queimada, tanto urbana quanto rural, e ele pode fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, e aí já vai para a instância criminal, que não tem nada a ver mais com a prefeitura. Então, é o que acontece, por exemplo, na zona rural. Quando você inicia um incêndio e esse incêndio ele causa danos a outras propriedades, você cometeu um crime grave. Aí você já vai responder na esfera civil. A ideia da prefeitura é trabalhar com a orientação, né? E esperamos que não seja necessário nem notificar ninguém. Mas um morador pode se sentir lesado, pode ter um entendimento legal disso, pode realizar um boletim de ocorrência e quem está fazendo isso, colocando fogo no quintal, pode ser prejudicado pela lei. Nós temos agora também, dentro da chamada de impacto, dentro do Propantanal, você secretário e continua responsável também pelo Propantanal aqui no município. Nós temos a chamada de impacto, aconteceu ano passado, acontecendo esse ano de novo, né? Exatamente, nós tivemos as inscrições nessas últimas 3 semanas aí. Fechamos uma turma com 61 pessoas inscritas. A aula inaugural começa amanhã às 18h30 aqui no Paço Municipal. É aquele sucesso que a gente teve no ano passado, essa mesma capacitação, que teve uma feira depois lá na Beira Rio. E foi muito bacana. Então convidar quem está inscrito a participar da aula inaugural amanhã, né? E aquelas pessoas que não conseguiram realizar a inscrição, que ainda tem interesse, procura a prefeitura, procura a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que pode haver alguma desistência e aí você pode fazer parte dessa capacitação que é tão importante para o município. O plano é o mesmo. Terminou, acontece a feira novamente para mostrar o que foi elaborado, o que foi aprendido durante todo esse processo. E como você dizia no ano passado, a ideia é poder firmar também uma data para que essas pessoas continuem expondo os seus produtos, o que ele aprendeu ali, né? Exatamente. A ideia melhor, o conceito maior dessa capacitação é fazer com que o empreendedor local ele se profissionalize cada vez mais e ele melhore ainda mais a qualidade do seu produto, a questão do marketing, enfim. É gratuito e nós acreditamos que nós vamos realizar uma feira ainda maior e melhor do que foi no ano passado. Eu queria só pontuar também sobre a questão do meio ambiente, que o município está oferecendo, já fechou a turma, mas é importante a população saber. Nós estamos nos preparando ainda mais para um eventual problema com queimadas aqui na região, uma brigada de incêndio. Nós temos uma capacitação na terça e na quarta-feira com algumas fazendas e com a equipe de brigada de incêndio do município. Para quê? Porque as fazendas sempre nos auxiliaram nos combates aí da zona rural. Então, formar esse pessoal, capacitar esse pessoal é muito importante. Então, nós vamos ter aqui a presença do Corpo de Bombeiros, nós vamos ter 2 oficiais do Corpo de Bombeiros aqui capacitando uma turma de 35 pessoas aí, gratuitamente também, para oferecer cada vez mais para a população, para a comunidade rural, principalmente nesse caso, um preparo para a gente estar pronto e agir de maneira efetiva quando tiver algum problema. Direto de Itiquira, com imagens de Jason Parreira. Edição de Juliano Lobo, para o grupo GMT Com de Comunicação, Josemar Rodrigues.